Mengão. Mas o Flamengo foi merecedor, jogou melhor as duas partidas. O Fluminense se esforçou o máximo para segurar o Flamengo, ou tentar segurar, né? Não foi um time que ofendeu, que agrediu. Jogou para perder de pouco. Essa é a realidade. O Fluminense jogou para não ser massacrado, conseguiu sair com 0-0 aí no placar. O Flamengo vem mostrando que vai ser um time muito forte, muito difícil para essa temporada, né? Vamos ver quando começar realmente o Campeonato Brasileiro, dia 30 agora, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo só jogará no próximo dia 30. Não sei se vai ter, acredito eu que não vai ter nenhum jogo de Copa do Brasil ou Libertadores. Até porque vamos ter uma parada agora, né, no dia 20. Dia 20, né? Dia 20 tem jogo. O Brasil parece que joga dia 20 e dia 25. E aí os atletas voltam para os seus clubes. Pedro volta agora em maio. Parece que já está pronto para voltar antes, não sei, né? Maio. 2 meses após começar a temporada. Uma volta aí até é legal, né? Mas eu queria que ele começasse já o Brasileirão, para a gente ver aí se ele ia conseguir ser o artilheiro, né? Porque ano passado, se ele joga, ele ia ser artilheiro disparado. De um Corinthians que mesmo com pouco recurso, eu digo pouco recurso no sentido do investimento que fez agora, né? E ter um jogador que vale 3,5 milhões, eu digo nesse sentido. E que foi vitorioso e muito vitorioso com o Corinthians, e que tem identificação com o clube, que sabe as necessidades do clube, sabe essa necessidade de, defensivamente, tornar o time um pouco mais equilibrado, coisa que o Ramon não consegue, e não só o Ramon. Se a gente for pegar o histórico dos últimos treinadores, todos eles com dificuldade defensiva. O sistema defensivo do Corinthians não sofre de hoje. Então, assim, dessas responsabilidades, o primeiro jogo... O Arthur, ele falou, nosso editor na redação, esqueceram que o jogo de mata-mata, quando é mata-mata, ele tem 180 minutos, pelo menos. E você tem que ter uma estratégia que te permita voltar vivo para conseguir o resultado. Eles criticam isso, que o Ramon não armou uma coisa de... A forma como ele estruturou o time para jogar contra o Barcelona, o time já não vinha com grandes apresentações. Ele tira o melhor jogador, que era o Carrillo. Ele entra com um sistema de jogo que ele pouco jogou. Então, assim, o time sentiu, não conseguiu jogar. Mérito do Barcelona também, de conseguir fazer o resultado, e poderia ter sido um resultado maior. Ontem era um Corinthians muito na garra e na vontade, mas pouco técnico. E aí a gente pode passar por Garro, que está com uma condição física notório que ele não consegue jogar. Ele tenta, mas tem momentos que ele não consegue fazer o que taticamente se espera dele, ele conseguiu na temporada passada. Então, o departamento médico e técnico tem que rever essa questão do Garro. O Memphis, no Campeonato Paulista, ele conseguiu, né, como vocês gostam de falar, pifar algumas bolas, mesmo não jogando da forma como ele talvez poderia apresentar como foi na temporada passada, mas mesmo assim ele tem passes em jogos decisivos, em jogos importantes do Paulista, né? Eu digo ali... Nós vamos falar dele, do Memphis. Contra o Santos, o Garro consegue fazer um gol importante... O Memphis é importante em algumas bolas paradas, mas ontem, num momento em que o Corinthians era muita vontade e garra, alguém tinha que fazer algo diferente. E aí, quando se espera algo diferente, se espera de caras como Garro e Memphis Depay. Dos grandes jogadores. Dos grandes jogadores. Jogos assim o Carrillo ontem e o Emiliano Martins fizeram uma baita partida. E aí, assim, eu entendo quando o Ramon também olha para o banco de reservas, quem ele tem para mudar o jogo? Ontem ele teve que tirar um lateral e colocar um jogador de meio de campo, que era o Bidon. Ele não tinha uma opção para ser o cara de ponta de lança, como gosta de falar, ou de velocidade. Não tem jogador, nós já falamos aqui, eu já mencionei isso. Mas e a base, Zé? Se o Corinthians precisar de um jogador de velocidade pelos lados do campo, o Corinthians não tem. O Corinthians foi para a final da Copinha, não tem ninguém na base que possa ser aproveitado, incluído ao elenco. Mas precisa ver se os meninos da base estão prontos para suportar esse tipo de pressão. Porque há um mal no Corinthians, que é assim, o Corinthians está ruim, o Corinthians está mal, vai cair, a pressão, não consegue jogar. Põe os meninos da base. Né? E os meninos sobem como se fossem realmente os salvadores da pátria. E muitas vezes isso não acontece. E especificamente nos últimos anos, isso não tem acontecido.
né? Porque há uma grande defasagem entre as categorias de base e o profissional. Por mais que o cara tenha qualidade, seja bom jogador, a não ser que seja um cara muito acima. E mesmo o cara muito acima, você precisa de um certo tempo para se adaptar, porque são outras dificuldades, né? Você está acostumado a jogar com jogadores de 17 a 20 anos. Quando você vai jogar no profissional, primeiro, treinamento é diferente, ambiente é diferente. Aí você tem experiência, porque você joga contra um jogador de 20, de 18, de 17, aí você vai enfrentar jogadores de 30, de 28, que já passaram consagrados. muitas coisas. Consagrados. A pressão é outra. No amador, você tem uma pressão de que você não pode errar. No profissional, se você errar, você está fora. Se você errar, você pode nunca mais jogar na equipe. Então, assim, tem outras coisas que precisam ser administradas. Eu não estou dizendo que não seja impossível um jogador sair da base e jogar. Eu acho que pode, tem condições. Mas é a forma como você joga. O Palmeiras, nos últimos anos, tem tido muito sucesso em relação a isso. Primeiro, porque tem um time organizado. Se você observar o time do Palmeiras, pode jogar bem, pode jogar mal, pode oscilar, mas você sabe exatamente o que você vai encontrar. Você sabe, o time do Palmeiras tem um padrão de jogo. Então fica muito mais fácil para a inserção de novos jogadores ou de jogadores mais jovens. Fácil no sentido de você coloca e o sistema tático te dá uma segurança para que ele possa fazer o que ele tem determinado pelo seu treinador fazer em campo, do que propriamente, por exemplo, ontem. Aí pega lá, você vê o próprio Bidu, que já está há um ano. Nos jogos mais difíceis, ele não consegue jogar. Ele tem essa dificuldade. Por quê? Porque tem a questão da parte física. Aí tem o entendimento do treinador. Peraí, eu vou jogar no Equador, eu vou jogar para empatar, aí eu coloco Alex Santana e Bidu para fazer a marcação. Se arrebenta com o menino. Exatamente. Né? O Tchoca. Bom, peraí, você tem 3 zagueiros, qual é os melhores zagueiros? Félix Torres. Os mais experientes, né? Os mais experientes num jogo como esse. Félix Torres, Gustavo Henrique e André Ramalho, que a melhor posição do André Ramalho é como zagueiro, como líbero, porque ele faz a leitura muito bem. Todos os jogos que ele jogou como líder, ele jogou muito bem. Aí o que você faz? Você coloca o Tchoca pelo lado esquerdo, o Gustavo Henrique e centralizado foi o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Uma zaga que nunca jogou junto. Põe um menino que fica exposto a isso, ao que aconteceu, ao erro, porque é menino, não tem a experiência necessária para entender que naquele lance e cerca e deixa o cara jogar. Isso aí passa pelo treinador, assim, né, Zé? Isso que eu estou dizendo, passa pelo treinador. E o treinador precisa entender o que tem nas mãos. O Ramon, eu acho que ele sabe as dificuldades que ele tem, porque quando ele olha para o banco, ele precisa mudar, fazer alguma coisa, tem as suas limitações, mas ele também não ajuda. Eu queria saber, por exemplo, não dá para exigir um pouco mais do Memphis? Eu acho que o Memphis está na hora de ser exigido um pouco mais. Ele precisa chamar um pouco mais a responsabilidade. Não pode ficar jogando esperando o Yuri. O Yuri depende de um time que precisa jogar para ele finalizar. Quantas vezes o Yuri consegue finalizar durante uma partida? Quantas vezes criam jogadas por... Ah, mas tem que ser o Garro. O Garro já está comprovado. Quando joga com equipes... Pô, pelo amor de Deus, eu não gosto de falar isso, mas... Já aconteceu isso ano passado com o Racing, já falei aqui contra o próprio UCV. Marcação, 2 linhas, ele não consegue jogar. Então ele vai para os lados, ele vai para um lado, vai para o outro, vai pegar a bola nos pés do volante. Aí onde fica o Memphis fica entre as linhas e o Yuri Alberto fica sozinho lá na frente. Ou seja, tem muitas limitações. É muito previsível esse jogo do Corinthians. E aí entra o trabalho do treinador de mudar. Ah, mas eu não tenho peças. Então faz o seguinte, começa a criar situações para você mudar. Por que mudou ontem com 30 minutos? Qual a diferença? A única diferença é que ficou com menos tempo. E aí, quando você coloca um jogador com 30 minutos, como foi o caso do Romero, o que passa na cabeça dos jogadores? 30 minutos, a gente tem que correr. Vamos lá, é pressão, precisa... Entendeu? Já entra com 3 atacantes, não dá, tira. Depois você vai mudando, vai fazendo outras substituições. A questão da gestão do Ramon realmente é questionável. Quero ouvir o Bubu. Mas aí vem o Bubu. E o Bubu, ele vem com a bomba, ele vem cravando. É o seguinte, Bubu, olhando para a nossa câmera 3 ali, a lente... É a 3, a Daniel? Né? A lente da verdade, a lente show. Aliás, esse programa é um verdadeiro show. Em breve, novidades. Olhando ali... Isso é uma ameaça ou não, é um esporte ou um agrado? Sempre uma ameaça. É um presente. Eu quero que você não tem rodeio, é cravar. Foi um vexame o Corinthians ficar fora da sequência da Libertadores, não ir nem para a fase de grupos com o investimento que fez? Boa tarde a todos, ao Fã de Esporte. Eu sou um homem de palavra. O que eu falo, eu cumpro. Eu encontrei, hoje, Luiz Pinheiro, morador do Paraisópolis, aqui em São Paulo.
E ele disse que é muito fã do F90, acompanha sempre o programa. E ele pediu um abraço. Um abraço. Para ele e para a filhinha dele, a Thalita. Ah, que assista. Então, eu prometi para ele, eu olhei nos olhos dele, falei, Luiz, hoje no F90 pode gravar, eu vou mandar um abraço para você e para a Thalita. Abraço! Agora o vexame. Agora, o vexame é um apresentador ou um comentarista que faz uma promessa e não cumpre. Verdade. Cadê a gravatinha que você falou? Porque gravata, a tem que gente, pegar lá. na semana passada, Nós vamos pegar. Gravata não, você falou exatamente, que usar roupa. Roupa não ficou tem. aqui Falou que usar acertado. A roupa. roupa não tem. Não, Se não. o Mas Corinthians tem várias virasse roupas. Ele falou. e se classificasse... Pega lá a gravatinha. Se o Não, Corinthians não é se gravatinha, classificasse, não. e eu acreditei nisso. Ela tá com ele. Diferentemente de outros companheiros aqui corintianos que não estavam acreditando, eu acreditei até o fim, Você estava acreditando. prometeu, Edu. Se o Corinthians passasse, Rafael aí. Prats viria vestido aqui de Segundo Castilho. Ele escapou por pouco. Imagina o Prats, a tensão dele. Final do jogo, segundo gol, Ele o VAR tá preocupado confirma. com isso. Ele começou a rezar, meu Deus, eu vou ter que agora aparecer no F90 com roupa E do quando Segundo estão Castilho. pegando lá a Aí quando gravatinha, terminou, eu tal, sei que o Rafael Prats se ajoelhou e agradeceu aos céus. Tá, mas você tá rodeando pra não falar do vexame. Então, eu acho vexame, um apresentador falou assim, se Fala do Corinthians, só eu não foi um vexame. vexame é você não aparecer Eu vou hoje com aparecer. uma gravata. Você vai aparecer? Vou Você vai pegar cumprir? ali, já Você vai tá ser ali. ter palavra. Tenho palavra. Tem Agora pa- vai, Então vexame. tá bom. Aí, pra mim é Quer isso. esse Não, mas peraí, eu tenho uma pergunta. E a sua palavra ontem, seu palpite? A minha palavra Os dois ontem jogos, né? foi derrubada por companheiros aqui. Companheiros corintianos. Não coloca na conta deles, não. Ele não Você coloca falou que na era conta 3x0 e Hugo nos pênaltis. Foi- É mentalização positiva. Todo mundo tem que Claro que acreditar. aconteceu ontem. Todo mundo pensar, vai dar certo, vai dar bom. Se fica, Mas como é que é não isso, sei o quê. Gugu? Se você acerta, todo mundo torcendo contra que você é bom. Se você erra, a culpa é dos outros. Como é que é isso? Eu divido a responsabilidade com sim. os companheiros. Acertou Entendeu? sou eu, errou são eles. Exato, Por que, que o parabéns, Corinthians Pedro. escapou da zona do rebaixamento? não consegue Nós fizemos uma responder se união foi vexame aqui. ou não. A Fiel ESPN fez uma união aqui para o Corinthians sair e saiu. Responde se foi vexame o Corinthians ficar fora ou não. Não foi. Não foi. Não foi. O senhor Vocês quer que eu estão diga que passando foi? um pano aqui pro Corinthians. O senhor quer que eu diga que foi vexame? Eu não. Eu vou lembrar. Em 2011, o Corinthians foi eliminado pelo Tolima. Tolima era um clube pouco conhecido, tanto que virou piada, Tolima, porque ninguém tinha muita informação. E o Corinthians naquela época tinha Ronaldo, fenômeno, tinha Roberto Carlos. O técnico era... Roberto Quem que era o Carlos. técnico? Roberto Carlos. Robertinho. Quem que era? o- Tite. Quem que Tantas era? O emoções, Tite, badalado Tite era o técnico, era o Isso. treinador. Então, o que aconteceu ali? Ali, até então, nenhum clube brasileiro na história tinha caído nessas fases preliminares. No caso, essa de ontem, né, que o Corinthians saiu, é a terceira fase. Tem a primeira, a segunda, a terceira, depois vem a fase de grupos. Então, ali foi um choque. Porque o Corinthians chegou grandão, com estrelas, com treinador badalado, e foi eliminado sem fazer um gol sequer no Tolima. Empatou 0x0 aqui, lá tomou 2x0, né? Tomou um ataque. Então, ali foi um choque. Ali foi um vexame. Foi um vexame quando o diretor corintiano chegou e falou você tá assim, passando o pano. Guarani do Paraguai Passa pano. é Olha um lá, presente de Deus. Pedro, passando pano. Então, exatamente. Ele te critica. Olha lá. Quando o Corinthians também poderoso, se achando o rei da América e tal, pega o Guarani do Paraguai no sorteio e o dirigente vem e fala, esse é um presente de Deus, já passamos e tal, e perde do Guarani, que aliás o Corinthians é freguês do Guarani do Paraguai, né? Foram 2 eliminações já, né? Então, aí Então, vai, isso vai. é vexame. Agora Isso ontem, aí não é vexame. eu não acho que é vexame, por quê? Primeiro que o Corinthians é um time, como lembrou o Memphis Depay, que há alguns meses atrás Aí, estava ó. lutando contra o rebaixamento brasileiro. Não tem o Ronaldo aí, Zé. Fenômeno, tem o Yuri Palavra é Alberto. palavra, promete ser dívida. Aí sim. Eu falei que aí eu sim. pedi. Você falou que ia estar com a Você beca falou que ia dar com a inteira. roupa. Sob pressão. Mas o Edu, sob pressão ou não, errado ou certo, ele Eu fez o falei que a você verdade. fez, assumiu a responsabilidade Exatamente. dele. Você Agora, empurrou você sua tá responsabilidade fugindo. pros amigos. Isso. E você tá Aí não Você fugindo. dá. tá parecendo ainda mais aquele urso do Muppet Show. isso. É o Fozzie. Que É o isso? Fozzie. Tem a imagem do Fozzie do Muppet? Olha lá. Cara, agora tá igualzinho. Você Fozzie, já cara. falou isso. E eu... Não, mas agora com a gravata da borboleta você tá Tudo perfeito. bem. Mas olha só. E o jogo, então, hein? Você calma quer aí. que eu diga que... É isso aí, galera do Mengão. Hoje, Flamengo campeão, Internacional, que não era campeão há muito tempo, também campeão. E nesse momento, estamos tendo aí o jogo do Corinthians e Palmeiras, né? Na verdade, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Jogo valendo... na verdade, é o primeiro jogo da final, né? Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista.
Campeonato Brasileiro, mês que vem, Libertadores, Copa do Brasil, mês que vem já promete, né? Esse mês de abril, né? Estamos em março. Mês de abril já prometendo e março já indo pro pau também, né? Hoje, dia 16 de março já passando bem rápido aí. Agora sim, realmente a temporada começa de verdade, né? Tomara que o Flamengo, como diz aí os comentaristas, ganhe pelo menos um título de peso, né? O Flamengo vai brigar por todos. Eu já não sou a favor de colocar o máximo em todos os jogos que tem. O Flamengo tem que colocar, tem que escolher aí o que ele vai querer brigar. Não dá para querer brigar por tudo, né? Eu ficaria com uma das Copas, se eu sou o Flamengo, né? Escolheria uma das 2 Copas aí e tentaria também o Campeonato Brasileiro, né? Que não dá para abraçar tudo. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Tem que escolher um dos 2 aí para tentar vencer alguma coisa aí, algum título pesadão nessa temporada. E dá. Vencer a Libertadores, então, aí nem se fala, né, galera?